outros falavam. Ninguém, não tem homem aqui algum, não tem nenhum guerreiro, não tem ninguém que possa desafiar Golias. Cadê o Deus de Saul? Cadê o povo que serve um Deus que diz que é Deus vivo, que é Deus que vê, que é Deus que está presente no meio deles, que é o Deus que vence batalha, vence luta com eles? Cadê o Deus deles? E ele fez o desafio. Cadê? Parece aqui um guerreiro de vocês aqui que vem desafiar. Muitas vezes o diabo faz isso com você. O diabo faz isso com a gente para desafiar você, para deixar você abaixo, para deixar você desanimada, para deixar você fazer você desistir desse problema. Como você vai vencer uma pessoa que ele diz que ele vai te vencer, que ele é mais forte que você? Mas só que o diabo esquece que Deus sempre tem uma estratégia. Deus sempre tem uma estratégia para aqueles que Ele escolheu, e Ele já passou estratégia, já passou autoridade, já passou unção, já passou algo que, por isso que o pastor, o profeta tem que ter visão de milagre, ele tem que olhar e ver, Deus mostra, e diz, a gente não pode falar, Deus fala, não fala, não, agora não chegou a hora, deixa que eu vou se manifestar, deixa que eu mesmo vou fazer, eu que vou fazer, não toma a minha frente, não toma a minha frente. E assim, Davi, ele viu desacatos, ele viu desafios, ele viu aquele povo, aquele homem desacatar o povo de Deus, desafiar o Deus vivo, o Deus de Israel. Simplesmente aquele homem, ele olhou, disse, não, mas ele estava cansado, estava suado, tinha vindo da casa do campo, trazendo lanche com os seus irmãos, que eram guerreiros. Quem era guerreiro eram os irmãos dele. Quem mexia com espada eram os irmãos dele. Ele não, ele só cuidava das ovelhas de seu pai. E ele era humilhado pelos irmãos. Ele era humilhado pelos filhos de seu pai. Porque ele cuidava da ovelha, era no pasto. Mas na hora que vinha ursos, vinha leão, vinha animais para devorar as ovelhas, o que ele fazia? Ele se colocava de frente e defendia as ovelhas. É assim que Deus ele quer que nós também sejamos assim. Que você não seja a favor do mal, mas seja a favor do bem. Aleluia, porque Davi podia muito bem deixar ela, mas comer, eu não vou arriscar a minha vida por causa de uma ovelha. Levanta a mão. Mas se o pai confiou, aleluia, entregou ele, aleluia, ele cuidava das ovelhas, então ele, aleluia, ele tinha que lutar, aleluia. Não, eu não vou deixar que o predador toque na ovelha do meu pai, porque ele confiou em mim. Ele se tentará em meu trabalho. Mas ele sabia que Deus era o poder dele. Então ele tinha que lutar. O urso tinha que lutar com animais ferozes. Animais que poderiam devorar ele, comer ele. E ele simplesmente, a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma ferramenta como espada. Ele só tinha nós conhecemos como estilingue, né? A forja, né? Tipo assim, que coloca a pedra e lança. Mas quando você jogava, ele lançava e saiu o sal. Deus, aleluia, aleluia, Deus é assim, quando ele é uma pessoa, quando ele escolhe uma pessoa, ele põe o sal. As pessoas olham para você, os irmãos não dá nada para ele. Bata na guitarra, não dá mexer com ovelha. Mas levanta a tua mão, querido, você vai aumentar a tua fé. Mas só que os irmãos que eram preparados para a guerra, a batalha, não tinham unção, mesmo com espada, mas não tinha unção que Davi tinha, aleluia.
foi escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi, o ódio dele, olha, sabe quando se dá aquele ódio, quando você é amigo de uma pessoa, que você ama uma pessoa, que você gosta de uma pessoa, que aquela pessoa é importante para você, que aquela pessoa te ajudou, que aquela pessoa fez tudo para te levantar, para te, né? Então ele tinha isso com Deus, ele tinha aquele carinho com Deus, ele tinha aquele amor com Deus, ele tinha aquela amizade com Deus, de cantar, de louvar, se alegrar com Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele na tristeza. E ele lembrou de uma coisa, quando ele chega, ele vem desacato, diz, não, isso não, eu não aceito que ele vai desacatar meu amigo, não. Eu não aceito, tem gente que fala mal do pastor, fala mal dele, você ainda ajuda a falar mal. Você ainda concorda que as pessoas falam mal. Você ainda concorda. E Davi, ele podia falar assim, não, mas você está falando... Ele está falando com o Saul, o rei, ele está falando com os meus irmãos que são guerreiros, tudo guerreiro ali, mas eu não vou, quem sou eu para mim entrar numa batalha com esse homem? Se tem esse tanto de homem para lutar com ele, ele desafiou um exército, ele desafiou um homem só, desafiou um exército, soldados de Saul, todos homens guerreiros de Judá. E quando ele falou assim, ó, eu quero ver qual de vocês aqui, ó, tem algum homem aqui, tem alguma pessoa aqui forte, que possa lutar comigo? Primeira coisa, Saul pulou fora. E ele também não deixou seu filho, Jonatas, que era guerreiro, que era amigo de Davi. Depois se tornaram amigos. Depois que Davi venceu a batalha, Jonatas passou a ser amigo de Davi. Agora presta atenção. Ele falou assim, olha, não aceito. Qual é o circuncismo? Qual eu quero ver, vamos falar bem amigo, qual é o demônio? Qual é o exército capeta? Qual é os Lucifer? Qual é os principais que está aqui? E pode desacatar, e pode desafiar o Deus de Israel, o Deus que eu creio. Pois olha aqui, ô Satanás, olha aqui, Golias, aqui, ó, você tem espada, você tem tudo, sim, mas eu tenho uma coisa que você não tem. Eu vou lutar com você. Eu vou lutar. Ele não diz, não, mas você é um menino. Quem é você para lutar comigo? Saúl, você não, então você não pode lutar, não. Ele disse, não, aqui, ô rei, eu não lutar no campo, eu luto, eu mato o bicho, eu mato o urso, eu mato tudo que vier lá para comer as ovelhas do meu pai. Eu matei tudo, ninguém comeu uma ovelha. E quem é esse gigante, esse gigante? Quando hoje ele vai saber que existe um Deus. E que esse Deus usa o homem. Que esse Deus usa o homem. Ele é espírito, mas ele usa o homem. Ele usa a mulher. Ele usa uma criança. Quem lembra da criança que Jesus estava, o sermão do Monte pregando, e Jesus se vontade de comer e estava com fome a comer? Ninguém tem coragem de dizer adulto, nada, tinha quase 5.000 pessoas, ninguém lembrou de levar pão, se levou, comeu, ou escondeu, mas aquela criança tinha pão e peixe, um lanchinho que a mãe deu para ele, e ele ofereceu a Jesus, e ele deu a Jesus para multiplicar. A unção já veio daquela criança de Deus, começou a usar aquele adolescente para a criança, Deus usa o que ele quer. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem simplesmente, hoje, ele falou, hoje vocês vão ver, vão saber quem é que manda nas terras, quem é que desce nos vales